Na Europa, ao longo de todo o período medieval, mas sobretudo na parte final da Idade Média, existia um grande comércio interno dentro da Europa, né? Então haviam grandes rotas terrestres que ligavam as principais cidades europeias, né? Por onde caravanas e caravanas de comerciantes viajavam dias, semanas e até meses, né? Para levar nessas principais cidades, né? Suas mercadorias, fazer os seus comércios, né? Não eram só produtos, né? Os comerciantes evidentemente levavam produtos para ser vendidos nessas cidades, nessas grandes feiras, né, que existiam também durante a Europa, na França, a Feira de Flandres, né, muito conhecida. Eles levavam evidentemente seus produtos, vendiam, recolhiam produtos novos para vender em outros países, mas além disso também, quer dizer, o que se esperava muito dessas caravanas eram também trocas, né, culturais, né? Notícias de outras regiões, de outros países, né, acontecimentos, né? Isso tudo são essas caravanas que levavam, né, essas notícias de um lado para outro, né? Quem leu, por exemplo, o livro do Gabriel Garcia Marques, né, O Cem Anos de Solidão, se lembra daquela caravana, né, dos ciganos, né, do Melquíades, que aparecia de vez em quando ali em Macondo, né? Trazendo as principais novidades do mundo, né, produtos, experiências, né? Então era mais ou menos dessa forma que acontecia na Europa, né? Ou seja, esses comerciantes levavam, né, por essas rotas terrestres que cruzavam toda a Europa, não só novos produtos, mas também experiências, né? Ou seja, notícias, tudo que acontecia na Europa circulava de certa forma por meio dessas caravanas comerciais, né? Com o tempo, né, novos produtos iam se agregando, né, a essa imensa gama de produtos europeus, né? Como, por exemplo, os produtos, as especiarias, né, do Oriente, que começaram a ganhar fama, né, e eram muito cobiçadas, né, na Europa, né? O cravo, canela, né, o açafrão e peças também da China, a seda, a porcelana chinesa, né? Produtos indianos, produtos chineses, produtos do Oriente Médio, dos países do Oriente Médio, né? Nesse sentido, quer dizer, os grandes comerciantes, né, que faziam esse comércio entre produtos do Oriente e Ocidente eram as cidades italianas, né? Ou seja, Gênova, Veneza, Florença, né? Eram os grandes monopolistas desse comércio do Oriente, né? Eles iam buscar essas mercadorias na cidade de Constantinopla, né? Que havia se tornado assim, uma espécie de entreposto, né? Um grande centro de distribuição desses produtos do Oriente, né? Era para Constantinopla que convergiam, né, as caravanas que vinham da China, da conhecida rota, né, da chinesa, produtos do Oriente, produtos da Índia, né, se concentravam nesse entreposto, né, nesse grande centro de distribuição que foi a cidade de Constantinopla, né? E ali esses comerciantes, né, italianos, né, venezianos, né, florentinos, genoveses, né, eles buscavam esses produtos ali em Constantinopla, distribuíam em toda a Europa, né, para esses comerciantes que saíam então nessas caravanas e distribuíam e iriam vendendo esses produtos ao longo de todo o território europeu. Um fato curioso que surge nesse período também, ou seja, nessas andanças, né, dessas caravanas pela Europa,
é que além dos produtos, né, eles transportavam também consigo muito dinheiro, né, quer dizer, produto das vendas, né, do lucro das vendas que eles faziam nessas feiras, né. E é claro que durante esse percurso havia muito roubo, muito assalto, né, assalto em bancos, atacava essas caravanas e roubava, não só os produtos, como sobretudo o dinheiro, né. E aí, quer dizer, havia esse problema, então, havia se criado então, um grande problema, né? Como é que se ia transportar esse dinheiro de um local para outro, evitando, né, esses assaltos, esses roubos, né? Então, desde a antiguidade é que o ser humano fica buscando, né, inovação para os problemas, né, solução para os problemas que acontecem. Quem sempre encontra uma solução para algum problema que incomoda, de certa forma, a sociedade, ele acaba criando também um grande negócio, né? E os bancos surgem nesse momento, quer dizer, para evitar com que esse comerciante transporte esse dinheiro, né, em espécie de uma cidade para outra e corre o risco de ser então assaltado e roubado, esses bancos criam, né, esses grandes comerciantes, esses grandes bancos criam uma carta, né, de crédito, quer dizer, eles estabelecem correspondentes nessas cidades e você depositava ali o teu dinheiro nesse correspondente, ele te dava ali uma espécie de carta de crédito e você sacava esse dinheiro depois numa outra cidade, né? Na verdade, quem cria esse esquema dessas cartas de crédito é a Ordem dos Templários, né? Os famosos Cavaleiros Templários, né? Eles que surgem com essa ideia de que para que evitar o transporte de dinheiro de um local para outro, com o risco de ser assaltado, de ser roubado, quer dizer, você deposita seu dinheiro numa cidade, leva apenas uma carta de crédito registrada, né? E saca em uma outra cidade, né? E assim sucessivamente, de cidade em cidade, você me transportar o dinheiro, você transportava então essa carta, né, de crédito e sacava esse dinheiro onde você estivesse. É uma solução, né, proposta para esse problema dos assaltos, né? Quer dizer, havia esse problema grave, né, dos roubos e dos assaltos, e se pensa então uma solução para esse problema. Desde que a humanidade existe, o homem vem buscando sempre criar soluções para resolver os seus problemas ali imediato, né? E a solução para esse problema então do transporte de dinheiro vai ser o início, né, do sistema bancário, da fundação dos bancos, ou seja, de um grande negócio que é esse negócio de banco, né? Porque essas transações, esses depósitos e saques, evidentemente, custavam alguma taxa, alguns juros, né? Que era o lucro desses bancos, né? Dessa espécie primitiva de banco que se criou justamente nesse período da Idade Média, né? Dessas grandes rotas comerciais, esse grande período de florescimento do comércio na Europa. Essa livre circulação de mercadorias, essa liberdade econômica foi se impondo aos poucos à economia feudal, fechada em si mesmo, né? E a partir do momento que as pessoas experimentaram essa liberdade de comércio, essa livre circulação de mercadorias e, consequentemente, a produção de riqueza, né? O feudalismo estava com seus dias contados, né? E, de fato, uma das características da passagem da Idade Medieval para a Idade Moderna é justamente essa revolução comercial. Então você havia ali os países que eram protagonistas, as cidades, né, que eram protagonistas nesse comércio medieval, e outros países, outras cidades viviam ali meio que participavam de forma secundária, né? O caso, por exemplo, de Portugal, né? Embora Lisboa sempre tenha sido um porto importante nessa rota, porque além das rotas terrestres, tem as rotas marítimas, né? Por exemplo, no Mediterrâneo, para o norte da Europa, para o mar. Então, se o Portugal, né, Lisboa, servia como um porto importante, né? Um entreposto, né, onde esses navios se reabasteciam, paravam para chegar então até o norte da Europa, né?
Mas Portugal sempre participou de uma forma secundária desse intenso comércio que floresceu na Europa nesse final da Idade Média, no início da Idade Moderna, na passagem, né, ali no Renascimento Europeu, né? É evidente que num comércio tão lucrativo como esse comércio do Oriente, né, todos os países, os povos, as nações queriam entrar nesse comércio de alguma forma, né? A Inglaterra, sobretudo, que fica ao norte da Europa, né, eles tinham pouco acesso ali ao Mediterrâneo, onde todas as coisas aconteciam, todo esse comércio florescia, né? Então, Portugal e Inglaterra, nesse momento, fazem um tratado, né, o Tratado de Windsor, né, para começar explorações comerciais, né, explorações marítimas, né, em busca de alguma forma, né, de algum comércio ali no norte da África, né, algum fornecedor, alguma coisa que pudesse colocar, né, a Inglaterra e Portugal dentro desse negócio extremamente lucrativo, né? Então esse tratado, né, entre Portugal, esse tratado entre Portugal e Inglaterra, né, de cooperação, né, vai ser o início da expansão marítima portuguesa, né? O Dom João I, o rei de Portugal, se casa com uma nobre, né, uma figura da nobreza inglesa, a Filipa, né? E são os filhos do rei, né, que vão dar início à expansão portuguesa, a expansão marítima portuguesa, né? Na verdade, aqui havia, na Europa, esses comerciantes, esses viajantes, esses navegadores, né? Eles sempre traziam histórias, né, do Oriente, né, sobre o mundo, né? Sobre os territórios, sobre a geografia do mundo, né? Então havia muitos relatos, né, de navegantes, né? Tem o Marco Polo, por exemplo, né, os relatos de navegação do Marco Polo que falavam de outras terras, de outros continentes, de outros povos, outros impérios muito ricos, né? Então se havia na Europa naquele momento essas histórias corriam ali, né, de um lugar para o outro, ninguém sabia se isso era verdade ou não, como é que o mundo era em real, se havia outros continentes, outras terras, outros povos, outros caminhos, né, marítimos para se chegar em outras regiões, né. Havia toda essa história que rolava aqui e ali, alguém ouvia falar, havia um mapa, alguém descobria um documento, havia sempre, às vezes, quando aparecia um viajante que havia entrado ali pelo Oriente Médio e trazia novidades, histórias sobre novas rotas comerciais, enfim. E isso ficava ali sempre como algo que nunca se provava, né? Quer dizer, eu ouvi dizer que tem, houve relatos, conversei com alguém que disse que sempre ficava essa história ali, né? E eu acho que o Portugal resolve, né, então, levar a sério uma investigação nesse sentido, né? Um dos filhos do rei de Portugal, Pedro, né, ele sai, então a função dele nessa expansão marítima portuguesa é sair pela Europa em busca desses relatos, né, em busca então de coisas mais palpáveis, né, mapas, cartas portulano, aquelas cartas que marcam os portos, né, os caminhos marítimos, né, ou seja, reunir tudo aquilo que pudesse dar de alguma forma um início, né, de um caminho para a descoberta então dessas novas rotas, né, marítimas, né, para o caminho para esses continentes, para essas terras que se diziam existir, etc., né. Portugal decide então, como participa de forma secundária nesse intenso comércio ali no Mediterrâneo, ele resolve que vai levar a sério, né, essas histórias medievais sobre o mundo e vai passar a fazer uma investigação sobre isso, né? O outro filho do rei de Portugal, Henrique, ele vai fundar aquilo que nós conhecemos como a Escola de Sagres, né? A Escola de Sagres ela vai ser responsável por analisar
toda essa documentação, né, todos esses relatos trazidos pelo irmão Pedro, né, e analisar a viabilidade daquilo tudo, né, o que era real, o que era imaginário, né, tentar colocar aquilo ali em pratos limpos, né. Então, para isso, o Henrique monta essa escola de Sagres e convoca, né, e contrata vários sábios, né, profissionais, navegadores experientes, né, no mar Mediterrâneo, e vai começar ali uma espécie de estudo, uma espécie de escola de estudo, né, com esses sábios do mundo inteiro, todo, né, do Oriente, né, da Europa, né, para tentar analisar, né, tentar estabelecer a viabilidade, então, da descoberta, né, dessas novas rotas comerciais.